Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total. Pode confiar na Carvisa, na Desembola, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12, 18 vezes o crédito que você tanto precisa, tá? O link tá na descrição. Você quer dinheiro na conta na hora? Vem comigo com a Desembola. Mate, a bebida do Carnaval do Mineiro. Mate, Guaraná, rum e limão, tudo num lugar só. Uma bebida deliciosa, feita especialmente pro seu carnaval. Quer ter seu bloco patrocinado? Clique do link da descrição. Vem comigo e vem de Instituto. O Céspedes Calvista tem solução, gente. E solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo e Rap Careca Show. Todos esses apelidos foram embora. Aí, ó, o transplante capilar funciona. E aqui a gente indica de verdade pra você. Tico Pneus, 13% de desconto na compra de pneu nacional ou importado. Você só tem na Tico Pneus. E a nossa mecânica também tem 13%. Unidade Lourdes e unidade Pampulha. Bora falar de Galo, bora conversar. Tá na capa, tá na tela. O Itatiaia confirma a chegada de mais 2 reforços pro Galo. E também confirma saídas. Primeiro vamos escutar os 2 áudios e aí depois eu dou opinião. Opinião não, que eu já tinha informado pra vocês, eles confirmaram tudo que eu tô dizendo e aí eu vou dar uma opinião sobre os fatos. Vamos lá, galera. Primeiro áudio. Atlético, Pedro, tem uma possibilidade aí real para a próxima semana, próximos dias, chegadas de 1 ou 2 jogadores. Primeiro volante, a gente sabe que é prioridade 1, né? Chegada de um primeiro volante, principalmente depois que o Galo já trouxe o centroavante. Então o Galo tem conversas. Seriam 3 nomes aí que o Galo monitorou nos últimos tempos, vem conversando. A expectativa é que acerte com pelo menos um deles, desses primeiro volante. E há uma possibilidade também, né, de um zagueiro, que não era prioridade 1 no Galo, mas o Sampaoli começou a ter uma ideia aí mais forte de zagueiro nos últimos dias e a diretoria tá pensando nessa possibilidade também de trazer um zagueiro aí pro Sampaoli. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, está confirmando tudo aquilo que eu disse para vocês. O Atlético está em busca, sim, de volante, de zagueiro. E com a saída do Rony, deve vir até mais um reforço, tá? Antes, 2 reforços era garantido. 3 ao longo de fevereiro, março, poderia acontecer. Com a saída do Rony, né, pro Corinthians, as coisas podem andar. E eles também falaram de saída. Vamos escutar também. Também, pela nossa apuração, 2 nomes. E aí vamos lá. O jogador que a gente vinha trazendo nos últimos dias que poderia deixar o Atlético era o Júnior Santos, né? Para o Corinthians. Mas não houve acordo ontem, inclusive o Marcelo Paz, que era do Fortaleza, agora está no Corinthians, como CEO lá do Corinthians. Ele deu uma entrevista aos colegas da Rádio Bandeirantes de São Paulo, dizendo que não houve acordo para o Júnior Santos. Por quê? O Corinthians queria que o Atlético pagasse uma parte dos salários. O Atlético não quer. O Atlético emprestaria ele sem custos, né, sem um valor para o empréstimo até o final do ano, mas com o Corinthians pagando os vencimentos, os salários do jogador. Então não houve acordo. E agora há pouco, nosso colega Everton Guimarães trouxe a notícia de que o Rony pode ir pro Corinthians. E aí eu fui atrás dessa informação. No Atlético, a posição é de que até o clássico não se fala em negociação, nem de chegada nem de saída, mas que semana que vem pode sim termos 2 saídas. O Rony foi um pedido do Dorival Júnior, lá no Corinthians. E eu tô até curioso pra saber, né? Porque o Rony fez história no Palmeiras. Tá aqui no Galo, é verdade, não saiu de um pro outro. Mas como seria o Rony no Corinthians, mas seria um pedido do Dorival Júnior, já que o negócio com o Júnior Santos não deu certo. E a outra saída, o Pedro, pode ser o Biel, né? Biel tá fora dos planos, não foi relacionado a nenhum jogo. Até aqui o Galo tá tentando um empréstimo, né? Repassar o empréstimo, já que ele é do Sporting de Portugal. Bom, vamos lá, galera. Eu quero dar uma análise bem profunda desse tema que eu acho que o torcedor merece que entender o que está acontecendo no Galo. O Atlético não tem 5. E a questão do 5 é o seguinte, como a gente não nem precisa explicar, né? Nós não temos um 5, há uma necessidade. Então está sendo buscado. Reserva para o 5 não está sendo buscado. Deveria. Já disse para vocês, fiz um vídeo, acorda a diretoria. Machuca o 5 que vai entrar, vai improvisar de novo. Que adianta de quê? Tem que ter um reserva imediato. Não tem. Mesma coisa que eu falo do centroavante. Quer um centroavante de área. Contratou o Cassierra. Tem que ter um reserva centroavante de área. Também não tem. Vida que segue. Agora vamos falar de zagueiro. Zagueiro é o seguinte, o São Paulo estava satisfeito com a zaga no final do ano porque ele entendia que o problema era o meio-campo apenas. Mas a zaga carece de uma saída rápida de bola. O Vitor Hugo
não é um péssimo zagueiro nem nada disso, mas é um zagueiro médio que não tem uma saída de bola adequada. O Tressoldi é um zagueiro médio, mas ele até tem uma saída de bola adequada. O Lianco já é um zagueiro top com saída de bola adequada. Falta um outro zagueiro. Mas o Sampaoli vem falando de um zagueiro pelo lado direito. E por que o Sampaoli insiste num zagueiro pelo lado direito? Porque no meio do ano ele vai perder o Tressoldi, o qual o Galo não vai comprar, e o Lianco vai voltar e ninguém sabe como é que o Lianco volta. Então há uma necessidade do Sampaoli, ele entendendo o longo prazo do Atlético, de trazer um zagueiro para agora. E aí ele também vendo que a zaga dele é fraca, é média, não é fraca, é média, ele quer um zagueiro top para poder fazer um resguardo. Então é muito por esse caminho, tá? Tanto que o volante que o Sampaoli tá procurando, ele quer um volante pelo lado esquerdo do campo, para dar liberdade pro Lodi. Sobre meia, só vem em uma oportunidade legal de mercado. São Paulo insiste, São Paulo briga, São Paulo pede, São Paulo implora, mas só por uma oportunidade de mercado. Já um atacante pro lugar do Rony, é muito possível que aconteça. Saindo o Rony, o Atlético busca um ponta direita, porque só tem um, e o Atlético não pode ficar só com um jogador desse lado do campo. Essas são as situações reais de momento, tá? A Itatiaia confirmou todas as informações que eu passei para vocês aqui, né, de chegadas. Agora vamos falar de saída de jogadores, tá? Da zaga nesse momento não sai ninguém, lateral esquerdo ninguém, na lateral direita ninguém. Meio de campo, cara, há um amplo debate sobre o Scarpa. Já falei para vocês, o Scarpa é um jogador muito interessante, eu gosto dele, não gostaria da venda dele. Porém, fato é que ele altera entre titularidade, reserva, aquela coisa toda. O Scarpa é um cara que pode suprir o lado direito, pode, mas ele não é um ponta quebrador de linhas. Isso tem que ficar claro. Ele é mais um meia, né? Ele poderia jogar de 10 também. O Atlético já deixou muito claro para todos os colegas que eu já conversei, né? E também para, acho que para torcida a gente pode dizer assim, que o Scarpa só sai do Atlético com uma grande proposta. Se não chegar uma grande proposta, não tem negócio no Scarpa. Esse é um fato. Avançamos, vamos falar agora de atacantes. Do lado esquerdo tá tudo resolvido, Dudu e Coelho. Não sai ninguém. Aí existe um imbróglio. Chegou o Cassierra, chegou o Minda, não precisamos conversar deles. Existem 4 jogadores no Atlético, o Atlético não liga de negociar, desde que tenha proposta, desde que chegue algo bom. Inclusive, o Hulk tá no meio. Hulk, o Atlético topou negociar, desde que o Fluminense topasse o acordo. O Fluminense que não topou, ou seja, não é um jogador inegociável, que senão teria sido dito o seguinte, não tem negócio. Aí a gente parte para o Biel. O Atlético está tentando o reempréstimo do Biel. O Biel não joga por conta disso, nem é relacionado. Júnior Santos, o Galo estava completamente disposto a emprestar o Júnior Santos. É porque não chegou proposta efetiva e o Corinthians que queria mudou para o Rony. E o Rony, segundo a imprensa paulista, segundo colegas aqui, né, o próprio Tanaka já confirmou, Frossai, Tatiai, todo mundo, o Rony é um dos caras. Ou seja, desses 4, o Atlético negocia todos. Rep vai ter reposição? Somente vai ter reposição na posição de Hulk e na posição de Rony. Biel não tem, o Biel é o cara pelo lado direito, já veio o Minda, ele é reposição do Minda, né? Ele é a reposição, e do Júnior Santos o Atlético entende que se ele fica com o Hulk, ele vai ficar com 2 já, não há necessidade de você fazer uma reposição do Júnior Santos. Rony sair, aí sim tem reposição, que é pra ponta direita. Rep, mas o Scarpa pode fazer, muita gente pode fazer um monte de função, gente. O Scarpa pode fazer a lateral esquerda. O Alonso pode fazer lateral esquerda. O Alan Franco pode fazer lateral direita. Eu posso te citar aqui 1000 táticas de posicionamento que você pode fazer dentro do campo. Isso não quer dizer que vai funcionar, isso não quer dizer que vai dar certo. Então, galera, o grande lance nesse momento é que existe uma ideia, uma história para se colocar em jogo, mas ainda o Atlético não efetivou ela. Ainda tem cenas dos próximos capítulos a acontecer. Nós vamos observar mais movimentos. Rep, paramos por aqui as saídas? Não acredito. O mercado está a se desenrolar ainda. O mercado vai até março. Podemos ter propostas muito interessantes da Liga Europeia, da Liga Americana, da Liga Árabe, por alguns jogadores principais nossos. E esses jogadores podem dar linha do Atlético. Então não cravem de maneira nenhuma que o elenco está fechado tanto para chegada quanto para saídas. Porque há um caminho para isso acontecer. Vai tudo depender da movimentação de mercado. O que você pode ter certeza é o Atlético quer negociar Júnior Santos, Rony e Biel, quer negociar esses 3, faz questão de negociar, né? Para saída desses 3, chega pelo menos 1 ou 2, no máximo 1, no máximo 2, mas não acredito em 2, acredito só em 1.
Para chegadas, é volante, zagueiro e há uma discussão sobre meia. Saindo Rony, aí deve vir ponta direita. Gostou do vídeo? Eu acho que tá tudo explicado nos detalhes. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e obrigado. Valeu!